Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 5 de novembro de 2025. Hoje é quarta-feira, agora é 7h12 da manhã. Né? Vamos dar reinício à live. Deus em simplicidade. Continuação, né? Eu não estou escrevendo continuação aí não. Todas a live aí que eu estou colocando é Deus em simplicidade. É só a pessoa assistir em sequência aí que ela vai estar vendo as mensagens. Eu faço parte por parte. Estou marcando ela. Está eu e a minha gatinha branquinha aqui. Eu vou esperar vocês chegarem e vou mostrar minha branca aqui. Então 7h12 eu comecei a live, agora é 7h13. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Bom dia, Dani. Deus abençoe você. Ai, eu tô com o negócio voltando. Deixa eu mostrar para vocês a minha branquinha aqui. Bom dia, Silvana, bom dia. Eu vou mostrar para vocês a minha branquinha aqui. CCB, eu não sei o que está escrito aí. Eu não sei o que está escrito aí não. Erlene, bom dia. Elilene, bom dia. Silvana Vieira, bom dia. Vivi Lima, bom dia. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui é minha branquinha, gente. Olha aqui. Ela fica desse jeito. Já tava me chamando pra mim fazer a live. Eu vou lá no banheiro, ela vai lá atrás de mim, gente. Aqui, ó. Né, Branca? É aqui que eu faço live. Eu já começo a acordar, ela já quer que eu venha pra cá, senhor, pra fazer a live, né, Branca? Ela já tá acostumada com a live. A Branca é assim. Agora meu gato Festa, gente, meu gato Festa, ele tá pra rua, tá? Meu gato Festa tá pra rua. Então, bom dia pra todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Ontem eu acabei fazendo uma live aí à noite aí. Ontem eu tava descansadinho aqui, a Branca aqui, né, gente? Eu não posso prolongar muito, não. Vamos direto à palavra de Deus. Deixa eu falar com vocês. Eu tô no processo de adoção, eu tô muito feliz. Eles mandaram uns papel aqui, eu acho que é pra gente. Eu acho que a gente foi aprovado lá para adotar. Eu acho, né? Deus queira que seja isso, estou muito feliz. A gente estava reunindo um tanto de papel, estava uma burocracia danada. Que eu não sei se eu já contei com vocês, eu tive um problema aqui com a prefeitura, aqui, que eu fiz uma obra aqui em casa, ela me multou. E estava atrapalhando eu adotar uma criança. Eu e a minha esposa não conseguem ter filhos. E nós estamos no processo de adoção. Nós mandou a documentação já tem um tempão, estava meio travado, mas eu acho que agora liberou. Deus abençoe que esteja liberado. Se tiver liberado, aí agora sim a gente vai entrar na fila de adoção. Ainda nós não estava na fila. A gente estava com o papel em análise. Eu acho que conseguiu. Deus abençoe que conseguiu. Eu estou tão feliz. Se tiver conseguido, nós vamos ficar na fila. E quando eu tiver minha criança, vocês vão conhecer meu filho, em nome de Jesus. Eu vou ser sincero com vocês. Para mim, tanto faz se for uma mulher ou um menino. Né? Que Deus me dê, tá bom. Mas eu gostaria que fosse um homem. Eu gostaria, mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Se fosse um homem, seria melhor para me ajudar aí, né? É porque eu tenho problema respiratório, eu tenho tanta coisa de obra aqui que eu não consegui terminar da minha casa. Se eu tivesse um menino homem, ele ia me ajudar em tanta coisa, gente. E eu tenho vontade de ter um filho, para mim ter esse desafio de ser pai, de colocar meu filho conhecendo as coisas de Deus, fazer essas lives, ler a Bíblia, colocar ele no caminho do Senhor. Entendeu? É um desafio para mim. Deus vai me dar esse desafio. Em nome do Senhor Jesus. Então, se eu conseguir, vocês vão ficar sabendo. Vocês vão conhecer meu filho em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Então, vamos orar então.
Senhor Deus, eu quero agradecer o Senhor mais uma vez por essa manhã, por esse dia, por estar aqui reunido com as pessoas, tentando levar a palavra do Senhor a eles, Senhor. Não sei onde eles estão, cada um está em um lugar, Senhor. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Leva a tua palavra a eles, Senhor, que a tua palavra possa chegar, trazer paz, trazer segurança e entendimento também. É o que eu lhe peço essa manhã no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vocês sabem, eu estou lendo Deus em Simplicidade, né? Eu estou na página, sempre eu vou falar a página, porque eu não estou colocando aí parte 1, parte 2 não, tá? Eu estou colocando Deus em Simplicidade. Eu comecei do início lá, da primeira página, eu já estou na página 31. Então eu estou agora no momento na página 31, Deus em Simplicidade. Mas os filhos de Caim eram inteligentes. O grupo intelectual, eles alegavam que podiam temperar o cobre e fazer metais e construções. E eles eram homens inteligentes. Eu já falei ontem e vou falar novamente. Os filhos de Satanás, que é filho de Caim, são mais inteligentes do que os filhos de Deus. Você pode alarmar e falar, que isso, filho de Deus é inteligente também. É, mas os filhos de Satanás é mais. Eles é astuto. Eles te dão tombo, eles te trapaceiam, eles passam por cima para eles se dar bem. Filho de Deus não passa por cima do outro, não. Ele faz de ser seu amigo e não é. Eles é mais esperto. Nós temos mais fé do que os filhos de Satanás. Fé é filho de Deus. Inteligência é do diabo. Quando esses outros homens simplesmente habitavam em tendas e apacentavam suas ovelhas. Então agora ele já está falando dos filhos de Deus. Os filhos de Satanás, eles estavam temperando o cobre de metais para fazer construção. Naquele tempo, temperar cobre era uma coisa assim, super avançada. Você vê como que eles eram avançados. Já os filhos de Deus, eles estavam apacentando ovelhas. Eles moravam na fazenda, são as pessoas mais humildes, simples. E descansavam nas promessas de Deus. Vem. Viram o que foi isto? Agora, apenas siga a genealogia e veja se isso não é correto. Eles descansavam nas promessas de Deus. Porém, os filhos de Deus, eles não são tão inteligentes igual os filhos de Satanás, de Caim, mas eles descansam no Senhor. Por mais que a gente tenha a nossa vida difícil, a gente deixa Deus controlar tudo. E os filhos de Caim não, eles trabalham em 2, 3 serviços, não tem tempo para conversar com a sua esposa, para cuidar dos seus filhos, eles não param em casa, não conversa sobre Deus em casa, não ora, não busca Deus, não lê a Bíblia, só quer coisas terrenas, materiais. Já os filhos de Deus não, eles descansam, trabalham, são mais caseiros. Agora, observe. Aprove Deus a Deus identificar. Agora, Deus sempre vindicará se isto é verdade ou não. Agora, muitas pessoas tentam atuar em algo que Deus está a 1 milhão de milhas distante daquilo.
Tem pessoas que querem entrar em assuntos que não deve. Tem pessoas que querem fazer coisas que não deve fazer, que Deus não aprova. Mas mesmo assim, com a teimosia delas, que elas querem fazer tudo e todas as coisas, talvez Deus nem chamou ela para fazer, mas ela quer fazer. Tem pessoas que é assim. Vem, foi assim que João Wesley. Eu pulei isso aqui? Pera aí, gente, deixa eu ver se eu pulei um negócio aqui. Foi assim que Noé foi escolhido naquele tipo de pessoas. Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho. Vem? Foi assim que Wesley, Martinho, Lutero e outros. Foi assim que veio a ser o que você é hoje. Vem a mesma coisa. Humilde para crer na simples promessa de Deus. Eu tinha pulado isso aqui. É isso que agora eu percebi. Isto é certo, mas quando você vir Deus voltar e dizer isso, confirme isso, dizer isso é correto, isto é certo, isto é certo. Então você vê que é verdade. Agora, quando as ofertas estavam sobre o altar, agora nós estamos falando da oferta que Caim fez para Deus e vamos falar também da oferta que Abel fez para Deus também. Eu acho que vai falar só da de Caim aqui. Quando as ofertas estavam sobre o altar, Deus recusou a sua concepção intelectual acerca de Deus. Mas quando ele viu a de Abel, crer através de uma simples fé. Então é mais importante você crer nas coisas de Deus, ter fé, do que você querer ter intelectualmente as coisas, ter muita coisa estudada, elaborada. É melhor você ter a fé, que não era maçãs ou frutas de campo, mas era o sangue. Ele creu naquilo pela fé, através de uma revelação de Deus. Isso quem creu foi o Abel, homem de Deus. Deus vindicou Abel, aceitando o seu sacrifício. Vem? Então Deus sempre vai aceitar o sacrifício de um filho de Deus. Mas você vai falar assim, mas como você vai saber se você é filho de Deus? Se você for revelado, Deus vai revelar para você as coisas de Deus e você vai saber fazer o sacrifício. E Caim já não sabia. Caim era mais inteligente que Abel. Porém, ele não tinha a revelação de Deus. É aí onde pensamos, na oração pelos enfermos. Tudo mais. Jesus disse, se estiveres em mim, e minhas palavras em vós. Agora você me pergunta, como você vai estar em Deus e a palavra de Deus em você? Você tem que crer nas coisas de Deus. Você não tem que ter muito estudo, muita confusão na sua mente. Se está escrito na palavra de Deus, se está escrito, você tem que crer nas obras de Deus, nas coisas de Deus. Isso é fé. É aí onde pensamos na oração pelos enfermos. Se estiveres em mim, em minhas palavras, em vós, pedires o que quiseres e vos será feito. Agora, enquanto estamos nos aproximando, rapidamente agora, com mais 20 minutos. Observe, nos dias de Elias, Deus se escondeu em uma pessoa simples agora. Viu como que Deus sempre esconde em pessoas? Deus sempre vai trabalhar com alguma pessoa para levar a palavra de Deus.
Deus vai estar dentro daquela pessoa, o Espírito de Deus dentro daquela pessoa, sendo uma pessoa qualquer uma, mas o Espírito de Deus está dentro daquela pessoa. Então a pessoa vai trazer a palavra de Deus, vai falar de Deus, só que as pessoas não vão ver Deus lá. Mas na realidade o Espírito de Deus está naquela pessoa. Apenas pense nisto. Deus escolheu. Aquele foi sua escolha. Recorde, ele tinha rabinos, sacerdotes. Eles tinham grandes homens naquele dia. Até o rei Acabe. Ele mesmo era um judeu. Ele tinha grandes homens na terra naquele dia. Mas Deus escondeu, sem nenhum homem simples, escondeu-se num homem simples. Não era um estudado, não, nenhum homem famoso do mundo. Em algum grande gênio militar ou algo. Não, grandes nomes. Não sabemos nem mesmo quem era o seu pai e sua mãe. Não sabemos nada a respeito de sua genealogia. Apenas um simples velho fazendeiro em algum lugar que foi levado para o propósito de ser um profeta. Então sempre Deus vai tratar com o homem sem muita instrução. Não importa se o nome da sua família, se a sua mãe, seu pai é cristão ou não é. Deus vai tratar com o homem simples. E esse homem vai ser o profeta daquele tempo, que vai trazer a palavra de Deus para que o povo possa receber a mensagem de Deus. Deus os faz viver sozinho no deserto. A única coisa que sabemos é ele surgiu de algum lugar, se aproximou e condenou todo o sistema eclesiástico. Que coisa! Ele teve que condenar todo o sistema religioso daquele tempo. E hoje é do mesmo jeito. Deus enviou uma mensagem. Um profeta simples. Seu pai, sua mãe, seu pai fabricante de uísque. Sua mãe era uma índia, sem pouco estudo. Não importava quem era seu pai e sua mãe. Mas Deus trouxe uma mensagem para nós. E essa mensagem está aqui comigo. Estou lendo para vocês. Para que você possa aproximar mais das coisas de Deus. Esse homem se chama William Marlon Branham. Ele foi o profeta reivindicado por Deus para trazer essa mensagem para nós. Estou lendo a mensagem dele, que é Deus em simplicidade. E você sabe o que eles pensavam a respeito dele? De qual escola veio ele? Vem. Em qual denominação ele estava? E está ele com os fariseus ou com os sacerdotes? Ou seja lá o que mais eles tinham. Ele não pertencia a nenhuma delas, nenhuma religião, porque Deus trabalhou com ele individualmente, mas ele condenou as coisas todas. Vem, Deus escolheu fazer aquilo, e hoje é a mesma coisa. Deus está condenando as religiões, as denominações, porque elas não têm mais a palavra de Deus. Mas um homem simples, sem cultura, não temos nenhum lugar onde alguma vez ele foi à escola. Nada temos a respeito dele. Apenas um homem simples, mas agradou a Deus. Se escondeu naquela pessoa simples. Deus ali atrás com aquele homem simples. Por isso que a mensagem é Deus em simplicidade.
Por isso que eu estou falando com vocês. Os homens do mundo mundano, os filhos de Satanás, são mais inteligentes do que os filhos de Deus. Deus sempre vai trabalhar com pessoas simples. Se você está buscando homens grandes, cuidado. Se escondeu em um ser humano. Pode você compreender isso? A congregação diz amém. Deus se escondendo para o mundo. Então Deus não está querendo ser visto. Deus não está querendo ser grande. Deus está escondendo do mundo. Mas tem alguém aí do outro lado que vai captar isso. Deus se escondendo do mundo. Em um louco iletrado. Porque você sabe, eles o acusam de tudo, até mesmo de ser um feiticeiro. Elias, todos os profetas foram acusados disso. Vejam. Então, Jesus foi acusado de ser um. Veja você. Jesus foi acusado de ser Beelzebul e de ser louco. De ora, você é louco. Sim, sabemos que tens um demônio. Você está fora de sua mente. Vem? Então Deus estava na terra. Deus começou a revelar o segredo dos corações. E eles falou que Deus era um Beelzebul. Que Deus era louco. Que Deus era um demônio. E Deus conhecia o pensamento deles todos. Foi aí quando ele lhes disse que quando chegasse os últimos dias, seria uma blasfêmia. Isso seria uma blasfêmia, fazer tal coisa. Se os perdoou, porém isso não seria perdoado nesses últimos dias. Isso teria que ser pago com separação eterna. Nunca seria perdoado neste mundo ou no mundo que haveria de vir. Mas Elias foi considerado um homem louco. Pode você imaginá-lo de pé em todas as mulheres, cortando os seus cabelos, como nos dias modernos? Eu creio. E se pintando como Jezabel, e pintaria dama da terra, e todos os pregadores haviam se tornado mundanos, e tudo mais. E hoje não é a mesma coisa? Eu só quero fazer uma pergunta para você aí do outro lado. Hoje não é a mesma coisa? Pessoas vão na igreja, pastores vão na igreja, traz a palavra. As mulheres estão pintando como a Jezabel daquele tempo, cortando seu cabelo, colocando unhas postiças e fala que é filha de Deus. Esse é o mesmo espírito da Jezabel lá de trás, no mundo moderno de hoje. E os pastores não falam nada. O mundo é moderno hoje. Você está ultrapassado. Hoje pode fazer isso. Sendo que lá naquele tempo não podia e hoje também não pode. Se você é uma cristã verdadeira, se você ainda não conheceu a palavra de Deus, eu vou te dar uma advertência. Mulher de Deus, você quer saber se a sua igreja é verdadeira ou falsa? Olhe para as mulheres. Se na sua igreja a mulher corta o cabelo, passa maquiagem, ela está dizendo que ela é moderna, que ela está com o mundo. Isso é mundanismo. Mas se você é uma filha de Deus, ou ainda não recebeu a palavra de Deus, isso você vai ficar sabendo que mulher de Deus não faz isso. A Bíblia abomina isso. O certo é você ser natural. Quanto mais
Simples você for e tiver menos coisa do mundo, você é filha de Deus. Mas se você tem esse espírito de acompanhar tudo modernizado do mundo, cuidado, que você pode ser enquadrada com os filhos de Caim, não com os filhos de Abel. Os filhos de Abel era fazendeiro, camponês. Então você tem que olhar a sua genealogia. E as igrejas todas têm mulher pastoras, Deus abomina mulher pastoras. Então você tem que prestar atenção em qual igreja que você está indo, qual denominação você está indo. Busque a palavra de Deus. A palavra de Deus, se você entrar na palavra de Deus, você vai ver que isso é mudanismo. Então vamos continuar. Não vou entrar muito nesse assunto, não. Que Deus possa revelar para você. Mas Elias foi considerado um homem louco. Ora, eles pensavam, nós temos que ouvir, nós temos pastores. Eu perdi lá onde que eu estava, na Jezabel, né, gente? Ai, gente. Aqui, achei. A primeira dama da terra e todos os pregadores haviam se tornado mundanos e tudo mais. E tendo o que aconteceu, então aí veio o velho Elias condenando a coisa toda, de Jezabel para baixo. Então o nosso profeta condena hoje também que não é lícito a mulher cortar seu cabelo. Isso é mundanismo. Usar maquiagem. Como tinha um profeta naquele tempo, que era o Elias, que condenou Jezabel, tem um profeta hoje também falando que a mulher de Deus não deve fazer isso. Só que as mulheres modernas de hoje acham ruim, não quer ouvir, acham que está certa. E eu sinto muito a lhe dizer que aqui nós estamos para falar das coisas de Deus. Queira ou não, eu tenho que falar a verdade. Não é coisa de Deus. Se na sua igreja não fala, deixa você lá, é porque ele não está querendo a sua salvação. Mas uma filha de Deus que busca acertar as coisas com Deus, ela tem que estar sabendo que isso é abominação a Deus. E eu estou aqui para falar. Goste de mim ou não. Ora, eles pensavam, nós não temos que ouvir, nós temos pastores. Tem pastor que não fala? Que deixa tudo de qualquer jeito? Todo mundo vai para o inferno. E aqui o propósito dessas minhas mensagens para mim trazer é para mim ver se eu tiro alguém do inferno. Para mim ver se eu tiro alguém do sistema religioso. Porque lá no sistema religioso, eles não vão te falar isso não, querido. Eles vão querer que você fique lá, quanto mais você fazer, o que você fazer errado lá, eles não vão te falar nada. Porque eles querem você como membro da igreja. E eu não quero membro, não. Eu quero que você acerte com Deus. Quanto mais limpo você tiver das coisas do mundo, você está mais perto de Deus. Agora, quanto mais mundano você estiver bem fazendo as coisas, tudo como o mundo está, aí você tem certeza que você está com o mundo. Você não está com Deus, não. Deus sempre vai ser o contrário das coisas do mundo. Se a maioria das igrejas aí está deixando as mulheres cortar o cabelo, pintar sua unha, fazer o que quer dentro da igreja, é a maioria. Deus não está na maioria, Deus está na minoria. Deus em simplicidade. Se a maioria dos homens aí que tem influência, rico, igreja grande, está falando que pode, Deus está falando que não pode. E eu sempre vou ser ao contrário. E é um homem simples, tá? Não tem muita instrução, não tem muito estudo. Deus sempre vai trabalhar com essas pessoas. Claro que eles não tinham, mas ele era um pastor deles de qualquer modo. Ele era o pastor de Jezabel. Então o profeta Elias era o pastor de Jezabel.
Estava condenando a Jezabel por ela usar aquele tanto de pintura, maquiagem, adorar a Deus Mamon, deuses estranhos, não adorar o Senhor. E hoje a mensagem continua do mesmo jeito, cortando tudo. Acerta a sua vida, tira esse mundanismo da sua casa, dessas coisas modernas, e aproxime mais da palavra de Deus. Ainda há tempo. Ele não queria. Talvez ela tenha tido um tipo diferente. Mas Deus o enviou. Ele foi, vem. Ele era o pastor de Deus, enviado para ela. Ela o odiava. E não é hoje do mesmo jeito? Você fala que a pessoa está errada, elas te odeiam, elas fecham até a cara para você. Mas a palavra de Deus tem que ser dita. Porque se amanhã ela for condenada e for para o inferno, não vai ter como ela falar que não foi orientada, que ela não foi advertida. Essa mensagem, ao mesmo tempo que ela salva, ela condena. A palavra de Deus é cortante. Ela vai para salvar e também vai para condenar as pessoas. Mas, de todos os modos, era ele o pastor. Observe, Elias se humilhou e permaneceu com o que Deus disse. E é assim que nós vamos fazer. Eu não vou cansar de estar aqui tentando trazer alguma alma, alguém para Deus, para sair desse mundo religioso. O sistema de Deus já não está nele mais. Há milhões de milhas. O sistema religioso só quer membros. Eles não querem mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela corrige. E o Filho de Deus aceita ser corrigido. De tal forma que agradou a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu colocá-lo 3 vezes no caminho, ali. Então Deus agradou do espírito de Elias, como é o espírito verdadeiro, e pegou o espírito de Elias e trouxe por cada era o espírito de Elias em pessoas diferentes. E foi do mesmo jeito. E nesse tempo que nós estamos vivendo, teve o profeta William Marlon Branham com o espírito de Elias, que trouxe essa mensagem para salvar a sua vida aí do outro lado. Se você for filho de Deus e não fechar a cara e aceitar a correção e propor no seu coração de mudar, de começar a buscar a palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem, escutar a palavra cura, ela salva, ela liberta, e começar a entender que a religião mata as pessoas, que não tem mais a palavra de Deus, e consertar a sua vida, ainda há tempo. Vem, amém? E ele fez, amém? Claro que ele veio sobre João Batista. E de acordo com Malaquias 4, ele tem que estar aqui novamente nos últimos dias, vem? Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples, iletrado, homem, do campo ali de trás. Deus sempre vai amar a pessoa simples, verdadeira, que não seja pessoas falsas, que ficam querendo agradar um ao outro ali, não fala a verdade pro outro com medo de magoar ele. Se não magoar ele é porque não é filho de Deus. A pessoa aceita ser corrigida quando é filho de Deus. Na mata, em algum lugar, então era tão obediente à sua palavra, que ele podia dizer, Elias faz isto, e Elias fazia. Quando Deus pede um filho para fazer as coisas, o filho faz. Quando é filho de Deus. Se escondeu ali em tamanha simplicidade. Deus ama pessoas simples. Todos dizem dele, aquele velho louco não tem nada a ver com ele. E assim por diante.
As pessoas, muitas vezes, porque a pessoa é simples, fala da coisa de Deus, elas falam que a pessoa é louca, que não tem nada a ver com Deus, porque elas estão esperando uma pessoa muito grande. E é por causa disso que a pessoa tropeça. As coisas de Deus são simples. Todos dizem dele, aquele velho louco não tem nada a ver com ele. E assim por diante. Mas um dia, quando ele ficou velho, e sua cabeça calva, e suas barbas penduradas, grisalhas, os poucos fios de cabelos que ele tinha pendurados em seus ombros, seus pequenos velhos braços, magros, e a carne caindo dele assim, veio descendo aquele caminho de Samaria, e aqueles olhos olhando em direção aos céus, com um cajado torto em sua mão. Ele não tinha muito para se olhar, mas ele tinha o assim diz o Senhor. Não importa se você não tem bens materiais, se a sua aparência não está boa, o que importa é você ter o assim diz o Senhor. É o que importa nessa terra, nesse dia. Para o dia, ele não gaguejou com aquilo, ele titubeou, ele não disse, agora, onde acabe? Ele se aproximou e disse, nem mesmo uma gota cairá do céu, até que eu a chame. Aleluia, vem, Deus havia honrado a sua simplicidade. Então, o homem de Deus, naquele tempo, ele falou que nenhuma gota de chuva ia cair sobre aquela terra. Ele amaldiçoou aquela terra, aquele povo. E como ele era um homem de Deus, Deus estava com ele, ficou 3 anos sem chover. E agora eu te pergunto, se ele não fosse um homem simples, um homem de Deus, se Deus não tivesse com ele, como que ele ia conseguir fazer 3 anos ficar sem chover? Você consegue? Agora você consegue, sabe por quê? Porque se você for um homem simples, se você for um profeta daquela era, se você estiver com Deus, se você agradar a Deus, se você amaldiçoar aquele lugar será amaldiçoado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O homem tinha a palavra de Deus. O que ele falava, ele podia abençoar como ele podia amaldiçoar. O Espírito de Deus estava naquele homem. O que aquele homem falava é assim diz o Senhor. Agora, veja você, quando aquilo estava na maneira simples, todos estavam contra ele. Todos estavam em sua garganta, toda a associação ministerial e tudo mais estavam em sua garganta. Isso é verdade. Tentando se livrar dele e tudo mais. Vocês já repararam, quando tem um homem verdadeiro de Deus, as pessoas querem matar ele, livrar dele, porque ele vem ao contrário do mundo, gente. Ele não tem papa na língua, não. Ele fala o que o Deus mandou ele falar, e ele fala. Então ele é odiado pelo mundo, mas ele é amado por Deus. Mas naquela simplicidade, mesmo eles não tendo cooperado com suas campanhas e assim mais o que for, eles dizem, todos pensavam que ele era um louco. Deus estava se escondendo nele. Mas quando chegou a hora, naquela semente que havia sido plantada, amadurecida,
Deus se manifestou enviando fogo dos céus e lambeu o sacrifício de Deus, se escondendo em simplicidade. Então, se escondendo novamente, vem? Claro. Aprove a Deus fazer aquilo. Ele sempre o fez assim. Sim, Senhor. Agora, cobrindo que ele prometeu essas coisas. Esse é o problema hoje com muitos de nós. Queremos ter tantos, você sabe, tantos seminários e denominações. As pessoas estão querendo ir estudar mais e mais. Não estou falando que não deve estudar, não, tá? Deve estudar sim. Seminário, religião, mentes educadas, que Deus não pode nos usar. As pessoas fazem tantas coisas para querer tanta sabedoria que elas se afastam tanto de Deus e não tem como Deus usar elas. Porque Deus precisa de pessoas simples. Deus pode dar ao homem um impulso para fazer algo e ele dá um ministério. A primeira coisa que você sabe, ele vai dar atenção ao que os outros dizem. A primeira coisa que se faz, sabe? Logo ele estará todo envolvido numa porção de bobagens. Tem coisas que a pessoa faz que se chega a ser bobagem. Ela faz tanta coisa que afasta ela das coisas de Deus. Isso chega a ser bobagem. Então Deus simplesmente tira as suas mãos dele e o deixa sozinho. Como que Deus vai trabalhar com uma pessoa dessa? Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. A pessoa acorda. Olha, você vê como você vai perceber que muitas vezes até pessoa que fala que é religiosa, que é cristão, não faz isso. Sabe o melhor horário para você falar com Deus, meu querido? É a hora que você começa a levantar. Você começou a levantar, você já levanta, ora ao Senhor. Obrigado, Senhor, por eu estar bem, eu levantei, estou bem e tal. Graças a Deus. Depois você vai orar pelo seu café da manhã, pela sua família, pelo seu dia. Pedir Deus para te guardar onde você for, beleza. Se você puder conversar com Deus na parte da manhã, é muito importante. Mas tem tanta pessoa que é uma corredeira. Tem pessoas que trabalham 2, 3 serviços, faz faculdade, faz isso, faz aquilo. Ela não arruma meia hora para conversar com Deus. Como que Deus vai trabalhar com esse indivíduo? Com essa pessoa? Então Deus deixa ela sozinha. Não tem como Deus falar com essa pessoa. Ela está sempre ocupada. Você já viu quando você quer conversar com uma pessoa, você fala assim, eu estou querendo dar uma palavrinha com você. Ah, depois nós falamos. Espera aí que eu estou muito ocupado agora. Depois vou arrumar um tempo para você. Ah, vamos ver se nós marca aí sexta-feira, domingo, um horário aí que der, a gente vai conversar. É a mesma coisa. Deus está batendo na porta e falando assim, eu estou querendo falar com você, fulano. Ô fulano, eu estou querendo falar com você. Ah, hoje eu estou ocupado. Ah, domingo agora eu vou ter sei lá, eu vou fazer uma coisa, nem vou parar em casa. Como que Deus vai falar com essa pessoa, gente? Então o mundo está assim hoje em dia. O mundo não tem tempo para Deus falar com ele. Deus está batendo na porta. Ô fulano, estou querendo falar com você. Ah, eu não tenho tempo não. Eu não estou tendo tempo. Não, meu dia está muito corrido, eu tenho que fazer um tanto de coisa. Eu preciso comprar isso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso. Como que Deus vai falar com essa pessoa? Então Deus fala com a pessoa simples,
um camponês, uma pessoa que está descansando, está meditando sobre as coisas de Deus. Com essas pessoas Deus fala. Então, o mundo religioso está desse jeito. É campanha disso, é campanha daquilo. Esse é o problema hoje com muitos de nós. Queremos ter tantos, vocês sabem, tantos seminários e denominações, mentes educadas, que Deus não pode nos usar. Deus pode dar ao homem um impulso para fazer algo. Ele dá um ministério. A primeira coisa que você sabe, ele vai dar atenção ao que os outros dizem. A primeira coisa, sabe, logo ele estará tudo envolvido numa porção de bobagens. Então Deus simplesmente tira as suas mãos dele e o deixa sozinho, vem? Então ele tentará encontrar para si outro homem. Então, à vez dele encontrar Deus agora, ele vai tentar arrumar um outro homem que deixa ele fazer as coisas que ele quer fazer. Esse homem pode ser seu pastor. Esse homem pode ser a sua igreja. Esse homem pode ser seu trabalho. Esse homem pode ser seu esposo, sua esposa. Deixa eu fazer o que eu quero. Deixa eu ter essa vida errada, do meu jeito, que eu sou teimoso. Não, deixa eu fazer. Deus está querendo que eu faça de outro jeito. Mas do jeito que Deus quer, eu não quero fazer, não. Eu quero fazer do meu jeito. Então ele vai arrumar um outro homem. Alguém que vai falar, não, eu sou de Deus. Pode fazer, não tem problema, não. Todo mundo vai para o inferno. E vai ser cobrado, tá? Alguém que faça aquilo, vem. Ele tem que encontrar alguém que tornará a sua palavra, que tornará a revelação divina e não se moverá com aquilo. Então precisa de alguém para falar com você, meu querido. E esse alguém pode ser eu que esteja falando com você aí, ó. Uma pessoa sem estudo, sem instrução, tentando te advertir que talvez muitas coisas que talvez você esteja fazendo aí, ao invés de estar aproximando você de Deus, está colocando você mais longe de Deus. Medita nessas palavras que eu estou falando. Vê se você não está fazendo isso. Se você não estiver fazendo, Deus te abençoe. Agora, se você estiver fazendo, corrija. Mas permanecerá bem ali, naquela palavra. Essa é a maneira que ele faz isso. Ele sempre fez isso, desta maneira. Aí eu vou encerrar por aqui, gente. Vocês não levam a mão, não. Eu tenho ainda mais 10 minutinhos para me fazer, mas eu vou encerrar por aqui. Eu tô com uma vontade de ir no banheiro ali, só. Eu tenho urina solta. Tô com vontade de ir no banheiro. Então eu vou encerrar na página 34. Deus em simplicidade. Nós estamos revelando os 7 selos da igreja. O primeiro que começa é Deus em simplicidade. Só para vocês entenderem como que Deus é simples e trabalha com pessoas simples. Deus vai revelar para nós os 7 selos. Mas a primeira mensagem que ele está dando é Deus em simplicidade. Para mim ver se eu consigo abrir essa sua cabecinha aí do outro lado e tirar de você essas coisas mundanas. Que Deus trabalha em simplicidade, com pessoas simples. Quanto mais simples você for, mais possibilidade de Deus trabalhar com você. Agora, se você que está querendo agarrar o mundo inteiro, cuidado. Cuidado que Deus deve estar bem longe de você. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou prolongar muito, que eu já estou com a urina até cheia aqui. E vamos orar aqui. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela tua palavra lida. Que a sua palavra, Senhor, possa entrar nos corações das pessoas. Manifestar a simplicidade.
As pessoas estão correndo atrás de bens materiais, estudo, faculdade, e é importante sim, Senhor. A gente não pode ser. Não está sabendo das coisas que deveríamos saber, mas primeiro devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor está nos aconselhando a ser mais simples, a não ser tão consumista de coisas materiais, corre para um lado, corre para o outro. Nós sabemos que o Senhor também disse que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. O pão de cada dia, o seu lar, sua família, tudo isso o Senhor vai cuidar da gente, Senhor. Que as pessoas possam colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. E entender que o Senhor vai trabalhar com pessoas simples. E entender também, Senhor, que o Senhor mesmo mostra que as pessoas estão correndo em coisas supérfluas, coisas que são bobagem para elas, que estão afastando elas do Senhor. A tua palavra possa chegar ao coração dessas pessoas, trazendo entendimento que para você crescer, você deve abaixar mais, humilhar mais na presença de Deus. Não querendo ter mais e mais coisas que geralmente afastam você de Deus. É o que eu entrego essa palavra hoje, esta manhã, no nome do Senhor Jesus, a cada pessoa que vai ver essa live, que possa compreender. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar aqui no Instagram, que eu já estou doido para ir no banheiro, gente. Nossa, mãe. Então, eu encerro aqui.